Então vamos entender primeiro o que é a imunoterapia no câncer e como isso está revolucionando todo o tratamento que a gente faz hoje, né? A gente tem que ter um pouco do conceito histórico, assim, como começou e para onde a gente está indo e como a gente mudou ao longo do caminho. Os primeiros tratamentos eram tratamentos que buscavam atacar as células tumorais que se multiplicavam rapidamente, né? As células que, não necessariamente as células tumorais, mas células que cresciam rapidamente. A gente sabe que o câncer é uma célula que se reproduz mais rapidamente que as células normais do nosso corpo. Então os primeiros tratamentos foram todos voltados para atacar essas células que se replicam rapidamente e são muito efetivos, tá? O problema é, todo mundo já sabe que passou por um tratamento, são tratamentos difíceis de serem feitos, tá? Eles também atacam células normais do corpo da gente, como cabelo, imunidade, dá um cansaço, afta na boca, todas essas células normais que se multiplicam rapidamente, certo? Com o passar do tempo, a gente começou a explorar outras áreas para poder atacar o tumor. Começamos a descobrir alvos moleculares no tumor, ou seja, pontos fracos, calcanhares de Aquiles, lugares da célula tumoral que são diferentes da célula normal da gente. Tá? Então a gente começou a explorar, fazendo remédios especificamente para o tumor. E de 10 anos para cá a gente começou a ter... 10 anos para cá eu digo assim, mais modernamente. Isso já foi testado há muito tempo e a gente sempre tentou estimular a imunidade, nossas próprias células de defesa, a acharem onde está o tumor e aí destruir aquela célula de defesa, destruir aquela célula tumoral, tá? Não funcionou muito bem até 10 anos atrás, quando a gente começou a entender como as células de defesa se conversam, tá? E aí a gente começou a usar medicamentos que não atacavam o tumor, mas que iam na sua própria célula de defesa e ligavam essa célula de defesa, ou faziam elas conversar com maior eficiência e dessa maneira atacar com mais eficiência as células tumorais, tá? Os primeiros medicamentos que a gente fez são anticorpos, são pembrolizumab, nivolumab e ipilimumab, tá? Foram todos anticorpos que foram testados no primeiro momento em melanoma, que é o câncer das células pretas da pele. A gente sabe que é um câncer que tem células muito diferentes das células normais da gente, tá? Então é fácil da imunidade reconhecer aquele tumor. E depois a gente foi vendo que funcionava em câncer de pulmão no fumante, porque aquela célula também é muito danificada pelo cigarro e ela é um pouco diferente. E com o tempo a gente entendeu que o problema ali, o que fazia funcionar com mais eficácia, era a quantidade de mutações, as quantidades de defeitos que tinham na célula, tá? Então foram feitos estudos que avaliavam a carga mutacional, tá? E eles viam quantas mutações por quilobase a gente tinha, tá? É um número X que a gente testou em estudos clínicos. A gente viu que 10 mutações por quilobase é um limite que te diz que prediz que imunoterapia vai funcionar muito bem, tá? Então tumores que têm muitas mutações, e a gente consegue medir isso com alguns testes, eles são mais sensíveis à imunoterapia, ou seja, quando você estimula a sua célula de defesa em pessoas que têm, nas células de defesa das pessoas que têm tumores com muitas mutações, ele funciona muito bem. E, inclusive, tem um teste que é carga mutacional alta, instabilidade de microsatélite, na realidade, que se o tumor da pessoa tiver aquela característica, ele vai sempre funcionar em imunoterapia, ou vai funcionar com uma eficácia um pouco maior, né? Instabilidade de microsatélite é um nome técnico que significa a célula tumoral tem um defeito para corrigir os erros do DNA e ela acumula muitos defeitos e faz muitas mutações, tá? E daí a gente imagina que essas muitas mutações são o que dá àquela célula uma maior... fique mais visível para o teu sistema imunológico, tá? Então, quanto mais mutação, mais visível ela é para o sistema imunológico. A instabilidade de microsatélite é uma maneira de medir isso e a carga mutacional também é uma maneira de medir isso, tá? Tem outros biomarcadores também, né? Que é o PDL1 e a gente vai descobrindo cada vez mais marcadores, tá? Esses biomarcadores, eles não são assim, tem que ter para funcionar, né? Eles estratificam um grupo, né? Um conceito meio técnico. Eles falam assim, se você comparar um grupo de pessoas que tem muitas mutações com um grupo de pessoas que não tem a mutação, nesse grupo de pessoas que tem tumores com muitas mutações, o remédio vai funcionar melhor. O que não quer dizer que no grupo que não tem mutações ele não vai funcionar, mas a chance de funcionar é menor. Porque a gente só entendeu uma parte da coisa, né? A gente não entendeu a coisa por completo. Então pode ser que funcione quando não tem mutação? Pode ser. Eu já vi. Mas existe uma explicação biológica certamente para aquilo, só que a gente não conhece ainda essa explicação biológica, tá? O que a gente vai conhecendo é o que a gente vai usando na nossa prática clínica. Então a gente já sabe que tem algumas coisas que a gente usa para avaliar se a imunoterapia vai funcionar bem. Uma é quantas mutações tem no tumor, então tem que ser mais de 10 por quilobase. A instabilidade microsatélite, que está relacionada também, que é esse defeito da correção do DNA, que está associada a mais mutações.
A outra é o PDL1, que é essa molécula que é o alvo, tá? E são basicamente esses que a gente tem hoje. Tem também a quantidade de células T infiltrando, né, que a gente chama de TILs, T Infiltrating Lymphocyte, mas isso não é tão validado ainda. E eu acho que a gente vai descobrir muito mais à medida que a gente vai descobrindo como o tumor funciona e como a imunidade ataca o tumor, tá? Então, uma resposta bem longa, né? Uma pergunta de congresso, mas é uma coisa interessante para a gente entender mais ou menos como é que o negócio funciona e como é que a gente vai evoluindo. Só evolui, gente, só evolui se a gente entende, tá?